da nossa quarta charla do Explorando a Psiquiatria. E hoje a gente vai falar um pouco com alguns médicos que atuam no Brasil. A gente tem o Dr. Marconi. Eu quero que vocês se apresentem. Por favor, abram os Tá. microfones. Eu vejo que o Diego também entrou. Sim. Jardine. É diferente, não? Ela é nossa diretora de ensino. Ah, que legal. Se quiser que eu me apresente, eu já me apresento. Pode se apresentar de novo, que agora tá gravando. Agora é de Tá, verdade. isso, verdade. Então, o meu nome é Marconi Bevilacqua, eu sou médico, sou psicólogo e atuo no Rio Grande do Sul, pelo programa Mais Médicos e na atenção primária, né, numa UBS. E em relação às formações, eu sou formado em psicologia pela UNOESP em Chapecó, Santa Catarina, e formado em medicina no Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro. E depois eu sou formado em 2013 em psicologia, e depois de 10 anos, em 2023, me formei em medicina. E daí agora, há um pouco mais de 6 meses, eu estou atuando na área pelo Mais Médicos, né, numa UBS em Santo Ângelo. Isso é um pouco sobre o Marconi aqui. Então, tendo um pouco desse contato, agora prático, né, com a medicina, e relacionando ao tema aí a saúde mental, né, eu já comentava com a Ebony sobre essas questões aí, como são importantes, né, então também já começo agradecendo, né, a oportunidade de falar um pouco, de trazer um pouco das minhas experiências práticas. Agradeço a oportunidade aí do espaço que vocês organizaram aí, e no que puder contribuir, eu estou aqui para ajudar um pouquinho e trazer um pouco das minhas experiências. A gente que agradece. Todo conhecimento ele foi feito para ser compartilhado, para ser dividido, né? Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de tê-lo conosco, a gente gostaria de tê-lo. Assim como o Diego, que ainda não falou. Diego, te apresenta. Boa noite, meu povo. Salve, salve. Como é que vocês estão? Tudo bem? Esse não é Fazendo tudo gaúcho. direitinho? Sou não, sou Não. nordestino. Potiguar, comedor de camarão, lá da terra da Jarline. Aqui agradeço também vocês, né, pelo convite, né, Jarline, que eu já conheço desde quando eu me entendo por gente, né? Somos vizinhos ali da mesma rua, né? Desde que eu cresci, a gente já se conhece. Estamos tendo essa oportunidade aí de seguir, ser companheiros de trabalho também na mesma área, né? Muito feliz de estar aqui e sou um entusiasta aqui das ligas acadêmicas, né? Na minha época, eu fiz a liga, mas não tinha de psiquiatria, que era a área que eu sempre quis ir, mas fui para de cirurgia, era o que tinha, nada que ver a linha, mas pelo menos estava lá. É um local muito rico, né? Um ambiente, né, que está todo mundo com o mesmo propósito, né, o mesmo objetivo, né? Tá ali tanto está se atualizando como já está tendo, vamos dizer assim, está um passo à frente do que o outro pessoal que estão ali mais seguindo sua carreira comum, vamos dizer assim, né? Perfeito. Cheguei a formar ali em Santa Cruz de la Serra, né, na Bolívia, em medicina. Formei ano passado, né, em 2024. Pela pandemia lá deu uma atrasadinha, então ficou um tempo. Então, ano passado formei. Também tenho uma formação terapêutica, né, na parte de psicanálise e terapias em gerais, que é pelo Instituto SIM, que é do Ítalo Marcilli. Não sei se alguém conhece, que é um psiquiatra também. E tenho essa formação. Atuava antes da medicina, né? Eu atuei como voluntário no Instituto Missionário na parte de atendimentos, né, terapêuticos ali para comunidade que não tinha condições financeiras de arcar, né? De pagar um atendimento, de fazer um acompanhamento, né? E ali a gente pôde, né, acompanhar algumas famílias, algumas pessoas, né? Por cerca de um ano, mais ou menos, e depois eu, em seguida, passei no Mais Médico. Conheci o Marconi, esse cara aí, fenomenal. Aí é outro nível, eu nem cheguei perto. Conheci ali em Brasília, lá no MAV, né? Quando estávamos fazendo o MAV ali do Mais Médico. E acabou que, assim, Deus juntou, eu digo que tudo tem um propósito, né? Então, eu acredito que Deus juntou os nossos caminhos, né? E hoje somos amigos, atuamos na mesma cidade, né? Podemos estar aqui compartilhando também um pouco. E também eu não digo que coincidência, mas
digo que tudo por um propósito, ele também tem o mesmo interesse, e acabou que a gente teve essa ligação, né, essa afinidade de conversar mais também. Vem da mesma área, estudei psicologia, não cheguei a formar, foi a primeira faculdade que eu fiz, e larguei depois para fazer medicina, enfim. No começo, então, é a área que eu gosto. E quero seguir depois na psiquiatria, com certeza. Vai ser o próximo passo, se Deus quiser. E antes de terminar a apresentação, Evelyn, você é a segunda pessoa no mundo só que eu vejo com esse nome. A primeira é minha esposa. Evelyn também? Nunca tinha visto outro com esse nome. Só que não tem um acento no E. Ah, então não é igual. Mas me conta um pouco sobre o programa Mais Médicos. A gente sabe que é um caminho para a revalidação no Brasil, é um caminho que te leva a ser médico da família e comunidade também. E como a gente que tem interesse na psiquiatria, a maioria das pessoas que estão aqui hoje são pessoas interessadas em seguir a carreira da psiquiatria, eu acredito que seja o grande sonho de muitos de nós. E às vezes isso parece não ser palpável. Mas quando a gente começa a atuar na comunidade, eu acredito que isso se torna um pouco mais palpável, digamos assim. Vocês sentem isso? Vocês sentem que o sonho está chegando perto? E Diego, o doutor Marconi já me falou que o objetivo dele é a pós-graduação. O seu objetivo é a pós-graduação, a residência, o mestrado? Me conta um pouco sobre essa questão de futuro. Depois a gente volta a falar do presente. Vamos falar um pouquinho de futuro agora. Com certeza. Então, em primeiro lugar, eu quero tentar a residência, né? Vamos tentar ano que vem, vamos fazer aí. Eu sei que é mais complicado, porque assim, aí trazendo bem para a realidade, né? Nu e crua, aquela da verdade, tirando a teoria, saindo do papelzinho daquele mundo bonito e vindo para inserir dentro do mercado e como estamos hoje em dia, a gente sabe, né, da realidade, que não é fácil tanto a residência, né? Você entrar nela. Por quê? Porque quando você começou a atuar na medicina, quer queira, quer não, você começa a ter um certo capital, você tem um padrão de vida, e para você manter esse padrão de vida ali, você vai ter que gastar alguns valores, vai subir alguns degraus, vamos dizer assim. Quando você passa aí para a residência, se você não tiver feito uma boa base econômica para depois se sustentar nesses anos, fica complicado de fazer. Por quê? Porque a bolsa, a gente sabe que para residência a bolsa não é tão alta. Então, assim, é um valor que se você já estiver trabalhando, estiver com outro ritmo, né? Um médico que geralmente já se formou e já começa a trabalhar ali, ele já pega às vezes um ritmo diferente, então fica complicado para ele voltar, vamos dizer assim, parar, né? Baixar ali o padrão de novo e meio que recomeçar, né? Então, é um pouquinho complicado, mas assim, é algo que dá para pensar, digamos que o primeiro, segundo ano, a gente tiver aqui, fizer uma boa estrutura econômica, né, conseguir guardar um dinheiro, alguma coisa assim para poder futuramente, quem quiser realmente a residência, seria interessante. Seria meu caso. Caso eu não consiga, também não tem problema. Vou para fazer a pós também, que também, de igual modo, ali dá para você trabalhar, né, manter, fazer após a especialização ali enquanto você estiver fazendo. Você já pode, inclusive, tentar buscar alguma área, algum local, um CAPS, alguma clínica que atue, né, com essa área para você já ficar praticando. E depois de 6 anos, ali 5, 6 anos, você vai fazer a prova de títulos da mesma maneira também, né? Então, assim, é outro caminho. Não descarto nenhum, né? Hoje, o que eu ainda tenho em mente, primeiramente, ainda é fazer residência, né, de psiquiatria. Mas caso não consiga, pelo menos primeira, segunda tentativa, eu já vou direto para pós também. Me conta um pouco. Você já pensou em fazer... Você estudou fora do Brasil, mas você já pensou em voltar a estudar fora do Brasil? Talvez estudar na Espanha, fazer não sei se você conhece aqui no Paraguai, a gente chama de CONAREM, que é a residência aqui no Paraguai, ou não te passa pela ideia sair do Brasil de novo, seu objetivo é ficar aí? Eu imagino que, para quem já tem família, para quem tá com uma Evelyn... Pois é, então, penso sim. Inclusive, eu estou já no processo de homologação de títulos lá da Espanha, né? A Espanha, assim, eu falo que é um local que abre as portas para a gente, né? Que fez faculdade fora do Brasil. Deixa eu só ajeitar aqui. Que fez fora do Brasil, que fala espanhol. Por quê? Eu não sei se vocês já acompanham aí como é que é o processo, né? Para fazer. Existe o MIR, né? Que chama lá, que é a prova que a gente faz para residência, né, que é bem interessante também, você faz uma prova.
e entrando lá você escolhe, né, a universidade de acordo com sua nota, a universidade e o curso que você quer fazer, de acordo com a pontuação que tem lá. Mas você faz primeiro a homologação do título, que é o que eu estou fazendo agora. Se fizer primeiro essa homologação, o que é que acontece? Dá para ir trabalhar lá, procurar um emprego, conseguir lá. A minha ideia seria ir passar os 2 primeiros anos, tentar a residência, conseguir o passaporte vermelho, né, a nacionalidade espanhola, e a partir daí abre-se outras portas para outros países também, que aí existe a Alemanha, que também tem uma residência muito forte, muito boa na psiquiatria principalmente, né? E existem alguns outros países ali também que dá para a pessoa fazer, ou na própria Espanha. Então a ideia imediata agora seria isso. O que vier primeiro eu estou pegando. Se passar na residência do Brasil, pega aqui. Se não, se chamar lá, vamos para lá. E o Dr. Marconi já me falou que não tem muito interesse de fazer a residência, me explicou um pouco sobre a pós-graduação. Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre como funciona essa questão da pós, logo após, a cacofonia, da pós-graduação com relação à prova de título. Se o senhor puder nos explicar um pouquinho. Mas como o Diego começou a falar aí, nesse sentido, a gente vai ter que fazer especialização, escolher um pouquinho que cai aqui na tela, escolher uma instituição reconhecida aqui no Brasil, né? Fazer a especialização, às vezes também tem que passar por um processo, né? Também fazer provas, às vezes, ou conforme a instituição vai ter um formato, e daí entrando, faz o curso de especialização, e depois, daí fazer a prova de título, né? Para ter o registro. Então, esse é um formato que eu estou mais tendenciado a esse, diferente do Diego. Eu já penso que, sei lá, eu acho que eu estou ficando mais velho também, claro. Aí eu já penso em ficar mais próximo da família, hein? E daí, como a gente comentava lá no início, a questão que tem que abrir mão de mais coisas para te dar mais de residência. Tem que ter uma dedicação maior. Então é algo que no momento eu não vejo isso. Mas não descarto também, se tiver oportunidade, vai ter a prova, eu faço, consigo passar, eu vou analisar também. A gente não pode desfechar as possibilidades, né? Perdão. O que eu mais tenho elaborado é ir para o formato de fazer uma especialização e depois fazer a prova, de momento. E posso perguntar para vocês se vocês já tiveram que fazer alguma contenção psiquiátrica na UBS, na atenção primária? Bom, lá, pelo menos, lá na unidade que eu atuo, ela fica bem coladinha à UPA, né? Então, assim, até agora ainda não precisei, né? Chegam alguns pacientes, sim, né? Lá, alguns não, bastante pacientes psiquiátricos, né? A gente faz o acolhimento, né? A gente tem um momento que já passa, a gente faz aquele momento de acolhimento, entra ali, mas, assim, com questão de chegar a algum quadro de agressividade, lá não. Eu já peguei isso no meu internato, aqui no Brasil, né? No hospital onde eu fiz, e aí, sim, já tive alguns casos, tivemos que chegar lá e os enfermeiros fizeram a contenção, deixaram na maca, o médico entrou com a medicação e depois fez uma transferência para o hospital psiquiátrico que tinha lá em Natal, né? Então, lá sim, aqui na UBS ainda não peguei nenhum caso desse. Eu também não peguei nenhum caso assim. Os casos que vieram, eles vêm, passam pela triagem também, pela parte de enfermagem, fazem um acolhimento, e não me deparei com nenhum caso assim. Algum caso com tendência suicida, enfim, o demais, relacionado à saúde mental, esses são uma demanda aí, como a gente comentou no início lá, é uma demanda muito grande. A porcentagem assim, entre 70% e 80% aí dos casos que eu atendo na UBS que eu estou hoje é relacionado à saúde mental. Então, assim, não em casos assim de envolver agressão, mas que vem assim e é identificado, né, ou pela parte do acolhimento já, da parte da enfermagem, ou quando passam comigo também, consigo perceber algumas questões, e daí, tendo alguns entendimentos, já me possibilita, como eu acredito que o Diego também, a fazer esse direcionamento, né, para o CAPS, principalmente.
os dois já têm uma base de psicologia e psicanálise. E com relação a... Vamos fugir um pouco da psiquiatria, vamos falar com relação ao que seria o atendimento primário. Como isso soma vocês? Como isso agrega na formação do médico? E se vocês acreditam que o médico deveria se informar um pouco mais, não só ficar naquela matéria da psiquiatria da faculdade, mas se informar um pouco mais além disso, fazer talvez um curso de psicanálise, algum, não sei, algum contato com a psicoterapia, seja ela como paciente, para se entender mesmo, ou conversar, fazer uma roda, como a gente está fazendo agora. Gostaria de saber de vocês. Não sei se me expressei bem. Sim, claro. Bom, eu acredito hoje, né, assim, antigamente a gente via muitas questões de pacientes, chegando alguns amigos meus médicos que atuavam antigamente, eles falavam que chegavam pacientes lá que eram aqueles pacientes que sempre estavam voltando, né, para atenção com a mesma queixa, mas nunca ninguém encontrava nada, né, ninguém sabia o que era e fazia exame de tudo e não sabia o que era e meio que ficava por isso mesmo, né? Então, os pacientes às vezes estavam tomando várias medicações sem necessidade, né, assim, tomando, mas não resolvia o problema. O SUS hoje, né, o mais médico, para ser mais específico, na nossa especialização que a gente está fazendo, né, em medicina de família e comunidade, a saúde preventiva, nós estamos tendo essas matérias, né, essa abordagem, que seria o quê? Hoje o SUS, os médicos do SUS, eles são orientados, né, principalmente os mais médicos que atuam, estão sendo orientados a ter o olhar ao paciente como um todo. Então, assim, ter mais a escutativa. Então, a gente acolher mais o paciente e ver ele não somente a patologia do paciente, mas sim ver ele como um todo, né? Como espírito, alma e corpo. Ou seja, aquele conceito que a gente sabe de saúde, né? O bem-estar biopsíquico, social e agora espiritual. Então, a gente tentar trabalhar meio que tudo isso. Isso é muito legal, isso é importante. Por quê? Pelo que eu vejo lá, muitos pacientes que chegam lá, eles chegam não com questão de uma patologia mesmo fisiológica, vamos dizer assim, mas sim psicológica. É um paciente que muitas vezes ele só quer ser ouvido, só quer, entendeu? E muitas vezes ele ainda existe uma resistência e um preconceito junto com os próprios funcionários, né, das unidades de saúde, onde esses funcionários, eles já veem aquele paciente e já ficam com aquelas brincadeirinhas, lá vem de novo, paciente que não sei o que, sabe? Então, isso termina que o paciente fica indo várias vezes, o médico ou o enfermeiro, ou seja, quem for, que atende, não dá tanta atenção, por já estar dando ouvido, né, a esses comentários que tem, e meio que passa despercebido e não faz aquela assistência integral ao paciente, né, de ouvir mesmo, ter aquela atenção, aquele interesse pelo paciente. E muitas vezes, nessas queixas, né, que às vezes a gente pega os pacientes, inclusive isso foi o tema que a gente estava abordando hoje na pós-graduação, na aula, e está sendo a temática que estão batendo mais forte lá na pós, e é uma coisa que a gente está vendo bastante, aumentando de uma forma assim, significante, né? E aí, isso aí, claro que a gente vai também trazer vários outros fatores, né? A gente sabe que a vida da gente hoje em dia está muito acelerada, né? As pessoas estão aí, entra aqueles processos também fisiológicos ali de hormônios, né? Liberação de hormônios, a gente sabe da dopamina, que a gente está vendo todo mundo falando direto aí agora, e é uma verdade, né? Então, a gente tem aquela dopamina barata no celular ali, a cada 3 segundos jogando a telinha para cima e vendo. Isso aí vai consumindo, a gente vai ficando sobrecarregado, é muita informação. Ao mesmo tempo, a gente tem que dar conta de casa, de trabalho, não sei o quê, e é uma insegurança, uma incerteza com o dia de amanhã. E aí o estresse, eu falo que é uma escadinha. Começa tudo com um gatilho ali de algo que dispara, dá um estresse na pessoa. Esse estresse ele fica sendo crônico. Aí essa cronicidade do estresse vai se transformar numa ansiedade, que a ansiedade crônica vai levar a uma depressão futuramente, que por sua vez, se não for tratada, nem olhada com o devido cuidado, pode levar até um suicídio. Ou seja, você vê que começa desde um fator estressante ali no comecinho, que você já pode intervir ali somente escutando o paciente, né? Vendo quais são as angústias e o medo dele, e você já pode atuar nessa parte. Se você deixar passar, onde é que vai chegar, né? E muitas vezes a gente vai ter que entrar. Não estou falando que é errado entrar com medicação. Medicação é importante, sim. Tem o seu valor, ela tira da fase aguda, tudo mais. Mas a gente sabe que hoje em dia
o ouvir, né, o paciente, você escutar ali, também tem o seu peso, né? As psicoterapias, né, onde a gente manda ali para os CAPs, né, para os psicólogos poderem ter aquele momento, porque na UBS, infelizmente, o tempo é curto, né, tem que ser um pouco corrido, não dá para a gente dar essa atenção de muito tempo no atendimento. Mas é uma das coisas que ajuda bastante, né? E aí eu entro naquela questão que você falou, perguntou, será que isso é interessante? Sim, interessante inclusive para a gente, né? Todos nós deveríamos fazer terapias, né? Isso é muito bom, a gente ter esse autoconhecimento, a gente ser indagado, a gente levar a reflexão, né, coisas nossas. E isso faz com que a gente fique mais humano também. A gente aprende, vamos dizer assim, a gente ouvindo, né? A gente fazendo essas rodas de conversa é interessante para, às vezes, despertar algo que é tão simples, é algo tão que deveria ser tão comum, mas às vezes a gente deixa perder. E aí entra um detalhe, os médicos no geral, né, e isso falo por mim também, que nem tem tanto tempo se atendendo, né, como médico, mas falo por mim que naquela demanda de a gente estar atendendo vários pacientes, aquela corrida que às vezes chega no município, o gestor do município quer cobrar quantidade, e aí você, pela quantidade, você perde um pouco da sua qualidade, e se você for manter a qualidade, você vai ser cobrado do outro lado, então você fica naquele jogo de vai e volta, não sabe. Se a pessoa for sendo guiado nesse ritmo, você acaba perdendo um pouco dessa humanidade, sim. Meio que você fica, eu não vou perder tempo, eu tenho tanto paciente para atender, por que eu vou ficar dando atenção para esse paciente? E aí o paciente sofre e você também, porque você vai começar a perder essa humanidade sua. E a gente sabe, claro que todo mundo precisa do seu dinheirinho para se manter, essas coisas, mas a gente também precisa dessa questão do amor também, por aquilo que a gente faz, né? É uma profissão que exige, que a gente escolheu, que é para servir. Então a gente está aqui para servir ao próximo, né? A gente só tem utilidade se eu puder ajudar o outro. Se eu não estiver ali ajudando o outro, eu não tenho para que estar exercendo a medicina, né? Então a terapia, essa roda de conversa, essas coisas são muito importantes para isso, para que a gente sempre esteja com isso na nossa mente, né? Ligado, sempre trazendo isso à tona, para a gente não perder essa humanização, sempre estar tá exercitando, né? E olhando, parando, de vez em quando a gente precisa parar, olhar, beber uma água, respirar e dizer, opa, peraí, será que eu gostaria de ser atendido assim como eu fui? E aí sim voltar, né, baixar o ano e voltar de novo aos atendimentos. E para o Marconi, já como psicólogo, médico e psicólogo, o que você é primeiro, Marconi? Você é um médico psicólogo ou um psicólogo médico? Se eu seguir as formações, eu sou psicólogo médico. Eu acredito que sou mais psicólogo médico mesmo. Porque quando tu tem uma outra base, tu acaba carregando junto, né? É como os nossos valores, nossas crenças, a gente sempre carrega isso, como a gente fala, uma mochilinha nas costas, a gente sempre traz junto. Então, a minha visão, assim, semelhante talvez ao do Diego, a gente já vem com uma ideia diferente para a prática clínica. Então é algo assim que não é como outros colegas, né? Que tem a visão só da medicina, por exemplo. Então, e o sistema, como o Diego bem colocou ali, ele te conduz mais para um lado mais de produção, mais de não tanto ter uma visão do todo, às vezes, se torna mais difícil, né? Da quantidade e não da qualidade, como ele falou. Então ocorre muito isso. Em relação ao que você perguntado antes a respeito de qualquer curso que a pessoa venha fazer, né? Seja a própria psicoterapia ou terapia, tudo vem para contribuir, tudo vem para ajudar. E quanto mais conhecimento tu tem mais facilita, né? Geralmente facilita se deparando com situações diferentes. E no atendimento ao UBS, a gente está se deparando com isso, com essa situação aí, com essa demanda assim maior agora, né, relacionada à saúde mental, e ter essa ideia já, essa forma de pensar um pouco diferente do que só a formação da medicina, já dá para identificar muitas questões que, como o Diego bem colocou, passavam às vezes despercebidas, porque o paciente está vindo, né? Então, naquela situação de não resolver aquela situação, não dar o suporte no todo, e acaba que pode evoluir para um caso, se tornar um caso mais grave, até de suicídio, enfim, para a depressão, como ele falou. Então, é nesse sentido mesmo. E tendo essa percepção, assim, no início,
quando o paciente chega, entender que muitas das vezes não é a causa orgânica, mas é uma causa mesmo emocional ali, enfim, já nos possibilita fazer um direcionamento e não só medicamentoso, né? Sempre procura, assim, dentro da minha ideia de fazer um trabalho concomitante, né? Fazer o uso da medicação ali, ou da intervenção psiquiátrica, ou intervenção médica mesmo, medicamentosa, mas também de fazer um atendimento de psicoterapia, né? De psicanálise, enfim, fazer esse tratamento concomitante. E muitas das vezes ele é importante, ele é necessário, né? A gente não pode, enfim, sair só da formação, às vezes, ou da psicologia, da psiquiatria, mas aplicar, né? Então, essa demanda é grande. Hoje, ela requer esse olhar e dar esse suporte, esse direcionamento. Eu vejo assim, claro que é todo um contrato, né, com o paciente, que o paciente tem que aceitar também. Então, a gente está numa sociedade que é tudo imediatista, e que, assim como uma demanda que a gente tem maior hoje está relacionada ou à depressão ou à ansiedade, um público mais novo geralmente a ansiedade, um mais velho geralmente mais a depressão, não colocando em caixinhas, mas então é mesmo assim diferente quando é feito um contrato ali, porque eu falo num contrato porque tem as duas partes na comunicação, né? A gente sempre vai ter o paciente de um lado e o médico, o terapeuta e o psicanalista do outro. Então, tem que fazer, chegar com uma queixa, e é um tempo curto, mas, além daquela queixa ali física, no nosso caso, que vem essa demanda, tem essas outras questões por trás, e daí tem que fazer um contrato com ele, eu posso te passar essa medicação para ti, eu te encaminhar para uma parte de psiquiatria, para dar esse suporte, mas também é importante fazer a psicoterapia, fazer uma... Então esse sempre é um desafio também. Não é tão simples assim de dizer, não, que a gente não pode pegar em corte, não tem que ser assim. E há sempre uma negociação, essa é uma questão que eu me deparo, tem que ser sempre uma negociação com o paciente. Porque desde ele tomar uma medicação correta, aderir a um tratamento, ele tem que sair muito claro do consultório. Esse é um problema, porque às vezes não faz uso da medicação, não dá sequência, esse é um problema também. E eu posso perguntar para vocês com relação, você principalmente, Dr. Marconi, que estudou aqui no Paraguai, sabe que a saúde mental aqui, ela não é tão assistida, digamos assim, ela não é tão patrocinada, a gente não tem a mamãe SUS aqui. E o que eu conheço, eu faço estágio no Hospital Regional de CDE, né, aqui da cidade onde eu estudo, eu vejo muito caso de bipolaridade e esquizofrenia. O que eu quero chegar é, vocês costumam ver muito na UBS casos mais relacionados a esse deterioro um pouco mais frequente, ou realmente é a depressão e a ansiedade que predominam no Brasil? Porque aqui na atenção especializada da psiquiatria, a cada 4 pacientes, pelo menos 3 tem um esquizofrenia, o outro bipolaridade e esquizofrenia de novo. Eu vejo muito aqui no Alto Paraná, eu não sei como, eu não lembro agora, o Alto Paraná também é Pedro Juan Cabaneiro? Eu acho que não, ali eu acho que é outro província, departamento, eu acho. Perdão. Lá é departamento. Eu acredito que lá é um departamento. Ali a região do Pedro Juan o departamento é Mambai, eu acho. Não sei se ela pertence também, algo assim. Não tenho certeza. Por que eu pergunto isso? Porque o hospital regional é referência na região do Alto Paraná. Eu gostaria de saber se vocês, durante a faculdade, prestaram atenção nisso, se chegaram a fazer algum estágio fora ali do que a universidade proporciona, porque infelizmente Pedro Juan não é CDE pra gente fazer esse debate, né? Mas eu gostaria de saber se isso era em todo o Paraguai. Como é na Bolívia, Dr. Diego? O senhor chegou a verificar isso na urgência, no internato? Também quero saber a experiência do Dr. Marconi. Aqui eu fiz o internato do Brasil, né? Em Natal. Esqueci. Aí, em Natal, lá na urgência chegavam sim. Chegava o pessoal com insulto, essas coisas, sempre chegava. Era o hospital ali, Pecílio Alves, né? Que era um hospital de emergência. Então, sempre que viam ali,
eles eram estabilizados, né? E lá tinha um hospital de referência, né? Que é o João Machado, que é onde tem uma escola de psiquiatria também, né? Onde os residentes estudam e tudo mais. Então, todos eram direcionados para lá já. Então, a gente fazia ali mais era a questão da contenção, né? Quando estavam os surtos. E ali, mas geralmente era mais, assim, não eram tantos, né? Mas era mais questão de esquizofrenia mesmo, né? Estavam, quando tinham ali. Então, esses pacientes, eles eram mais direcionados. Mas, o que assim, pelo menos aqui, o que eu vejo hoje é mais a questão de realmente, eu não sei se é pelo local onde a gente está, por ser na UBS, a gente pega mais questão, no meu caso, não sei se o Marconi também, né? Pega mais casos de ansiedade mesmo, depressão, essas coisas. Até porque aqui existem os CAPs, né? Então, existe o CAPS 1, o CAPS AD, né? Que é para o pessoal dos adictos, né? Ali. Então, tem o CAPS AD, o CAPS 2, que é onde vai justamente o pessoal com bipolaridade, esquizofrenia, essas coisas. Esses pacientes, eles vão, não sei, vou ser bem sincero, não sei como é que eles chegam lá, mas sei que eles estão lá. Sei que eles vêm para mim depois para fazer renovação de receita, fazer um acompanhamento médico da outra parte. Mas sempre eles já estão sendo acompanhados lá. Possa ser que algumas unidades iniciem a pesquisa, desconfiou, já encaminha. Então a gente tem esse direcionamento, né? A gente desconfia algo, a gente faz o encaminhamento. Chega lá, tem aquela avaliação lá com a equipe, e aí sim, igual, por exemplo, o CAPS infantil, né? Que tem assim, criança, a gente desconfia que tem até alguma coisa, então a gente já faz uma referência para lá. Então lá antes a gente pode fazer até mesmo ali a escalazinha de os exames já para fazer alguma coisa, se tem a TDAH, a gente já faz ali alguma coisa e manda os resultados todos para eles, né? E aí sim, lá eles já geralmente ficam lá e nem vêm, né? Com a gente já ficam fazendo acompanhamento por lá. Na Bolívia eu estagiei em uma clínica, mas era uma clínica privada. Aí eu não sei como é que era a questão da saúde pública para os pacientes psiquiátricos. Era uma clínica privada lá, era bem organizada, era boa a clínica, né? Mas, assim, na rua a gente encontrava, né? A gente sempre via, esses pacientes eram meio que, não eram poucos, né? Eram vários, inclusive. E, assim, então, eu acredito que lá ficava mais a desejar. Mas a nível de América Latina, você acredita que na Bolívia é semelhante ao Paraguai, bastante casos de bipolaridade e esquizofrenia? Tinha, bastante. Lá, sim, tinha. Esses aí, sempre a gente encontrava pacientes com isso lá bastante mesmo. Doutor Marconi, o que você acha, a que você acha que se deve isso? Essa incidência a nível de América Latina, vamos dar uma generalizada, dessa esquizofrenia, dessa bipolaridade, porque a gente sabe que a depressão bipolar, ela é realmente difícil de diagnosticar, principalmente se o paciente apresenta primeiramente uma fase depressiva, e aí a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso na hora do manejo. Mas você experienciou, viu? Chamei o senhor de você. Você experienciou alguma coisa assim, onde você fez o seu internato, chegou a verificar, dar uma olhadinha nesses dados? Eu pergunto porque é minha área de interesse, eu quero fazer aí meu trabalho final de grado, né? Com relação à incidência de bipolaridade aqui no Alto Paraná, porque realmente aqui nesse departamento do Paraguai eu vejo bem marcado, bem acentuado, principalmente a nível de saúde pública. Então, te pergunto se você experienciou algo assim no teu internato, onde você fez, se você fez no Brasil, se você fez no Paraguai. Meu internato eu fiz no Paraguai, eu fiz em Pilar, bem no sul do Paraguai. E depois de São Inácio lá, é a Encarnação, São Inácio e Pilar. Aí eu fiz lá, fiz um ano de internato lá, fiz as rotações de todas as grandes áreas, mas assim, eu não tive contato com a psiquiatria, tive contato com cirurgia, com clínica médica, pediatria, enfim, outras áreas, ginecologia obstetrícia, emergência. Na emergência, assim, me deparei com alguns casos, mas assim, foram poucos. Não dá para ter um parâmetro, assim, de... Você trata de uma cidade pequena também, Pilar, né? Falando de departamento é um pouco diferente. Em relação a Pedro Juan ali é um local que tem um pouco de tudo, eu digo. Ali é uma região mais violenta, né? Uma região de fronteira, de divisa, seca, e que tem alguns outros problemas ali que talvez eles acabam, sei lá, eu não tive esse contato aí com a parte da psiquiatria ali.
O contato que eu tive, assim, com casos, assim, relacionado mais à bipolaridade e esquizofrenia foi mais quando eu fiz psicologia em Chapecó, e eu fui para Porto Alegre. Aí em Porto Alegre tem o Hospital São Pedro lá, hospital psiquiátrico, e aí lá eu tive experiências, acompanhei sessão com um psicanalista, conduzindo a sessão com um esquizofrênico. Então, assim, é, é assim, algo que eu não tive tanto contato. Na minha prática, aqui agora na UBS, como o Diego falou, a gente não tem muito contato com situações assim, porque tem o CAPS que dá esse suporte. Então, alguns casos, eu acho que foram poucos casos que eu peguei com bipolaridade, e aí eu fiz encaminhamento. E foi identificado ali, enfim. Mas esquizofrenia eu não cheguei a... Um paciente, se eu não me engano, foi que eu vi que no histórico dele tinha. Mas ele estava sendo atendido no CAPS e por algum motivo ele veio na UBS. Então, as UBSs, né, elas direcionam para o CAPS. E aqui em Santo Ângelo. Então, eu não tive, assim, esse contato, assim, para esse fim de parâmetro, assim, maior, né? Para a tua pesquisa aí, em algo mais local. Em relação a esse aumento, como tu traz aí esses dados relacionado a essas patologias aí, eu acredito que o Brasil é um problema na questão dos medicamentos, né? O Brasil é um consumo, assim, muito alto de medicações. Eu estou com um problema, assim, de muitos pacientes usando medicações fortes, né? Como a Zepam, assim, como se fosse água, sabe? Então, assim, que causam dependência, que podem também deixar sequelas maiores aí a curto, médio, longo prazo. Sim. E conseguir tirar um pouco a medicação é um desafio também. Eu acredito que não só eu, acredito que o Diego também talvez tenha esse trabalho aí de tentar tirar um pouco, reduzir, porque a gente sabe a consequência que a gente vai ter e se pegar um paciente que depois vai estar numa situação com Alzheimer, enfim, uma demência aí já vai se tornar um problema social, né? Se a gente pode evitar isso, vai ser um paciente que depois não vai dar tanto grosso modo, né, de trabalho, né? Ele vai estar voltando para nós no sistema, né, para dar esse suporte depois. A gente falou em setembro sobre a questão da rede de apoio, né? E quando a gente fala em saúde mental e atenção primária, eu acho que a rede de apoio ela entra aí como algo pra gente abordar, pra gente conversar. Quando chega um paciente com ansiedade, com depressão, com alguma afetação psiquiátrica, vocês tentam o contato com a rede de apoio, vocês procuram a rede de apoio desse paciente na atenção primária, ou é direcionado ao CAPS e o CAPS que faz isso? Mas quer falar quando eu falo? Pode falar, né? Bem, é o seguinte, lá pelo menos assim, geralmente, não são todos, né? Até agora os que eu peguei, poucos vão só, né? Geralmente vão com algum familiar, alguma coisa assim do tipo, e os familiares às vezes não estão entendendo o que é que está acontecendo. Só sabe que está triste, alguma coisa e tal, até a gente identificar ali. Aí, em alguns casos, eu converso primeiramente, né, com a família, quem está ali, e depois eu peço para que se o familiar pode sair um pouco da sala para conversar mais à vontade com o paciente. Então, ele se abre geralmente depois, e depois eu chamo o familiar, explico mais ou menos o que foi e faço esse direcionamento, né? Alguns, não todos, mas assim, um ou outro a gente vê que tem meio que um preconceito, certo? Preconceito. Eu já vi casos de alguns pais, né, não aceitarem, né? Não, meu filho não tem isso, meu filho não é aquilo e tal. E não entender que pode ser uma doença como outra, entendeu? Que vai ser tratada, que tem ali como você acompanhar, né? Mas eu acho que ainda existe um certo preconceito na questão da saúde mental em geral, aqui no Brasil todo, né? Quando se alguém falasse que vai para o psicólogo, para o psiquiatra, alguma coisa, o povo já fala, tá doido, vixe, eu não quero mais na família, não embora, ou seja, tá entendendo? Não aceita. É um pouco mais complicado. Então, nesses casos, quando eu vejo que isso vai acontecer, e aí sim, aí eu preciso de um tempo com esse familiar. Aí eu vejo que às vezes é mais interessante eu tirar
um tempo a mais na consulta para conversar com o familiar, para poder fazer uma reeducação, vamos dizer assim, né, para que ele possa compreender o que é aquilo, aí tenta explicar, né, dizer que aquilo, como é que são os mecanismos, como é que funciona, mais ou menos, para ele entender que aquilo não é nada demais. Existem também algumas questões, peguei um caso só, né, uma questão ligada à religião, sou bem religioso também, mas eu vi esse caso aí, eu gosto de pegar porque também fica mais fácil de eu conversar, onde eles atribuíram a questão de que estava daquela maneira porque o inimigo, né, eles falam que o inimigo estava atuando sobre a vida dele. E aí a gente tem que ter esse olhar também, entender também a questão da religião, também não pode desprezar esse conhecimento, né, que eles têm dali. Então a gente vai meio que levando e dizer, então vamos tratar, vamos aproveitar a bênção de Deus, que Deus deu a sabedoria ao homem para poder ajudar também. Então, deixa a gente ser um instrumento. Então a gente também tem que saber levar para poder condicionar os familiares a não desistirem da terapia, dizer, eu vou só orar pelo meu filho, que ele vai ficar bom. Sim. E está precisando, às vezes, ali de uma medicação. Inclusive, aí eu vou abrir só um parênteses para voltar, então, vou fugir um pouquinho aqui, mas depois a gente volta. Muitos casos hoje, estou fazendo um teste e eu vou fazer isso aí em grande escala depois, mas eu estou já testando com os pacientes o quê? Questão que muitas coisas das ansiedades, né, que estão vindo, a saúde mental em geral, nem todos estão sendo processos somente emocionais, psicológicos ali. Eu comecei a verificar que alguns também têm o processo também da questão de alimentação, de falta de atividade física, e agora eu estou começando a introduzir isso para os meus pacientes com força. Fiquei, inclusive, parcerias com algumas academias, com lojas de suplemento, com nutricionistas para a parte alimentar e tudo mais. Para quê? Por quê? Comecei a ver alguns resultados sem precisar da medicação e começando uma terapia, mas depois já tendo um progresso. Também vale, né, a gente olhar esse lado também, né? Era esse parênteses que eu queria abrir, tem que olhar esse lado também, que a gente às vezes também está focando muito só na questão da parte emocional, que é importante, que é isso e tal, mas às vezes também não é. Não é só questão emocional. Também tem uma parte, às vezes está faltando vitamina, vai ver como é que está a B12, ver como é que está a vitamina D ali no organismo, tá entendendo? Ver como é que está o dia a dia, se está dormindo bem. Eu falo com o tripé. Eu digo, se você está dormindo bem, se alimentando bem, fazendo atividade física, ali você tem tudo para ficar ok, nas doenças em geral, né? E isso está tendo um resultado. Um resultado, os pacientes estão vindo, eu estou lá, faço quase que eles assinarem um termo de compromisso comigo e estão vindo, depois eu marco o retorno deles para vir, para dar o feedback, e estão tendo bons resultados, estamos tendo, e eu quero fazer isso agora em grande escala. Né? Vou começar agora a fazer o grupo maior e começar a aplicar isso mais para eles, né? Inclusive conseguindo mais parcerias lá e tudo mais, para poder estimular, né, os pacientes a terem esse resultado melhor, né, que estamos vendo. Antes do senhor concluir... Boa noite. Eu podia só dar uma palavrinha, por favor? Claro. Achei super interessante, doutor, esse seu adendo em relação a vitaminas, a questão de alimentação, porque não só puxando a sardinha para o meu espeto, como gastrônoma, mas eu tive esse problema no primeiro semestre. E eu achei que, assim, eu fiquei meio depressiva, eu fiquei meio chorosa, eu que sempre fui uma pessoa muito dura na queda. Então, assim, eu mudei drasticamente o meu comportamento. E isso me espantava, porque durante toda a minha vida eu nunca tinha sido dessa forma. E, de repente, eu me vi daquele jeito, me vi mais susceptível, mais delicada, mais sensível. E isso me incomodou muito, porque eu não estava conseguindo entender. Procurei até a psicóloga da faculdade, porque eu não conseguia agendar com o meu plano de saúde por conta dos horários da faculdade, enfim. E aí fiz 1, 2 sessões e aí me deu um estalo de procurar aqui na região um endocrinologista, porque eu já tive câncer de tireoide, tive câncer de paratireoide, metástase, enfim. Procurei um endocrinologista e aí quando ele pediu todos os exames, eu tava assim com uma super mega hiper descompensação de B12, de vitamina D. Então assim, isso tava me deixando naquele quadro que eu desconhecia de mim mesma. Então, o que eu atribuía no início? Não, é porque é uma mudança muito drástica da minha vida. Saí do meu estado, que inclusive também sou nordestina,
sair do meu estado, sair de perto de todas as pessoas que eu amo, meu convívio, sair da minha vida confortável tal, e vir para cá, deve ser isso. Então eu ficava desculpando com esses detalhes e no final das contas nem era. Era uma questão mesmo hormonal. E como eu falei, puxando a sardinha para o meu espeto, a questão da alimentação, claro, lógico que influencia muito, porque se você não tem uma alimentação adequada, nós somos o que comemos. Se eu não tenho uma alimentação adequada, então com certeza eu vou ter perdas, vou ter danos nesse sentido, tanto de vitaminas, e aí vai desencadear um processo com os hormônios, e aí tudo reflete no estado psicológico. Então, assim, achei brilhante sua colocação, e nada mais interessante do que combinar os atendimentos, né? Fazer o uso da equipe multidisciplinar, porque isso é maravilhoso. Era só isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigada. Muito bem colocado, Débora, maravilhosa. Tenho só uma pergunta que eu ia fazer pro Dr. Diego, mas vou pular ela, vou direto para a pergunta que a Débora me deixou questionando. A gente sabe que muitos pacientes psiquiátricos, eles têm o déficit de B12, que está relacionado aí com a mielinização da mielina, né, estimulação da célula de Chauvin. No SUS, a gente tem a dosagem de vitaminas ali no sistema, ou isso é só particular? Temos, mas agora a gente aqui está enfrentando algo que eu acho que é em todo canto, né? O SUS, eu digo, o SUS é bom, show, é uma bênção. Temos o SUS, viva o SUS. Porém, não sei o que acontece nos municípios também, às vezes, que está faltando os exames. Tem, mas então acabou. A gente pede, igual, por exemplo, agora que os meus pacientes que a gente está pedindo exame, eles estão fazendo um pré-agendamento na unidade de saúde para poder ir na secretaria solicitar o exame. Então, o pré-agendamento para eles irem solicitar o exame está para o final de fevereiro. Então, eles vão para o final de fevereiro solicitar o exame para poder vir. A gente precisa meio que de imediato. E aí, a questão das vitaminas, dá para pedir? Dá. Só que está vindo com muita ressalva ali, o secretário de saúde já bater, olha, não fica pedindo vitaminas, não, que tem necessidade, isso aqui é péssimo. Se eu achar que por bem tem necessidade para complementar o meu diagnóstico, vou pedir sim. Se vire aí, a gente tem que fazer o nosso papel, fazer a nossa parte, vamos pedir sim, e tem. Mas aí acaba que muitos pacientes, né, como está tendo essa demora, eles fazem particular, né? Então, assim, eles estão preferindo fazer para poder adiantar, né, o processo. E aí a gente vê nessa questão, a gente está falando da alimentação, que é a vitamina e, como eu falo, né, aquele tripé, nunca é só uma coisa. Eu falo que nesse tripé um vai puxando o outro. Se você não dorme bem, por exemplo, você vai sentir mais fome, você vai liberar mais cortisol, aí o cortisol no organismo vai aumentar a glicose, aí você vai ter mais estresse, vai dar mais ansiedade, e aí você não vai querer fazer mais nada, porque você também vai ficar fadigado, e aí a gente sabe que aí vai chegar no final do dia, você está com uma bomba de luz na cara, com o celularzinho mexendo, aí o que acontece? Entra a luz e vai lá para parte oftálmica da gente lá e vai fazer o que? O processo de liberação de cortisol ainda, porque vai estar entendendo que está de dia. Ele é extremamente antagonista à melatonina, que é o que vai dar o seu soninho gostoso da noite, e a pessoa vai ficar estressada na hora de dormir. Aí vai ficar com aquela barriguinha saliente, o estresse subindo, né? Vai estar lá com a glicose lá em cima, comendo mais, tem mais vontade de comer. E aí, daqui a pouco, a pessoa vai entrando nessa cascata. Aí não vai ter mais disposição durante o dia, vai dormir mal, vai querer acordar ali já cansado, aí não vai querer fazer uma atividade física. Aí vai, nessa daí, não querer, vai continuar querendo comer coisas rápidas ali, calorias vazias, vai comer tudo que tiver de bagana, que a gente chama de bagana no Nordeste. Ou seja, é uma coisa puxando a outra. Então, você termina que é aquela bola de neve. Vai uma coisa puxando a outra. E se você não quebrar, não romper esse ciclo, né? E alguma dessas pernas, você não for aí, já quebra, tá? Vai continuar sempre crescendo. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, mas principalmente, uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, mas principalmente para o Dr. Marconi, é se vocês acreditam, pelo que eu percebi, ele é sulista, me corrija se eu estiver errado, Dr. Marconi? Sim. Você é da onde? Gaúcho. Gaúcho, perfeito. Sou de Santa Maria. Eu sou de Caiçara, perto de Frederico Westphalen. Ah, sei, conheço. Então, eu queria saber,
da visão de vocês dois, a visão diferente que vocês têm pelas regiões nas quais vocês foram criados. Vocês acreditam que o gaúcho, que o sulista, ele é mais resistente à questão de entender a vulnerabilidade mental, entender essa questão sentimental, do que o nordestino, por exemplo, do que quem é do sudeste? Ou vocês acreditam que essa visão que a gente tem do gaúcho é uma visão meio distorcida da realidade? Então, eu como gaúcho, eu acredito que tem um pouco de resistência. O gaúcho, ele tem ainda essa... a gente fala gaúcho, né? Não é uma mescla, porque a maioria dos descendentes são descendentes de italianos e alemães, né? Principalmente. Então, o gaúcho, o gaúcho, como é falado fora, aqui na Uruguai, Argentina, enfim. Então, é um pouquinho diferente. Mas vamos dizer nessa mescla que ainda há uma resistência. Depende da região, é bem distinta também no próprio estado. Se tu pegar alguém de fronteira, ele é mais faca na bota, como é falado aqui, né? Ele é mais difícil, assim, principalmente as pessoas de mais idade, tem uma resistência maior. Se tratando de saúde mental, eles ainda são bem mais resistentes. Eles não querem, ir no psicólogo, como o Diego falou, psiquiatra, é louco, né? E agora, em algumas regiões é um pouco mais aberto. Aí eu sou da região do centro do estado ali, tem lá na Federal de Santa Maria, o FSM, então tem um público diferente. O litoral também é diferente, mas as regiões de fronteira ainda eu acho que tem uma resistência maior. Mas não dá para aplicar assim com exatidão hoje em dia, eu acho. Mas o gaúcho, sim, o gaúcho é tendencioso a ser mais resistente. Agora, em relação a cima, o Nordeste, enfim, daí o Diego pode falar mais, ou alguém que está aqui na sala que consiga falar um pouquinho, porque eu não sei também você o que pode falar com o gaúcho, né? O que tu percebe? Então, eu sou do interior, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu vejo, sim, uma resistência, principalmente das pessoas mais anciãs, mais idosas. E vejo também do pessoal de meia idade um desejo maior com relação à pílula mágica, né? A tomar o remedinho, a terem um laudo, para justificar as ações, para não se responsabilizar muitas vezes pelas impulsividades, pelo estresse que a pessoa está vivendo, pelo burnout que a pessoa está passando. Então, eu vejo a diferença entre meus avós e meus pais. Meus avós, até o fim da vida, não acreditavam que eles tinham... Por exemplo, meu avô teve demência, então ele não foi resistente ao tratamento até o nível de não poder mais fugir da farmacologia. Enquanto os meus pais já são mais abertos a essa relação. Só que os meus pais têm 50 anos. Meu avô tinha 70. E é uma diferença muito curta de geração. Por isso que eu te perguntei aí pro Diego também, que ainda não respondeu. Porque, como gaúcha, eu fui criada dentro do CTG. Então eu vejo muito essa questão da tradição, da gente ser forte o tempo todo, da gente não ter essa vulnerabilidade. Aprenda sim, pode ser vulnerável, aprenda sim, pode ser mais sensível, mas o homem não, o peão não. Entende? Por isso a minha dúvida. E o Diego, como ele vê de fora, né, ele vê com outros olhos, né, essa cultura, acredito que ele tem uma opinião um pouco mais elaborada que a minha, mais concisa que a minha. Bem, então, assim, não vou falar nem só de região específica, tipo lá de Natal. Morei também no Espírito Santo, né, antes de vir para cá também. Então, assim, peguei o começo, meio e o fim do Brasil, vamos dizer, essa aí, passando pelas etapas. Mas sabe o que é que eu acredito que possa ser? Eu nunca tinha parado, na verdade, para pensar isso. A gente vê isso no dia a dia, mas não tinha parado ainda. Mas acredito que talvez isso esteja ligado ao nível de informação que aquelas pessoas tinham na época delas. Por quê? Você falou, né, do seu avô, que tinha essa resistência, meu pai, né, quando era vivo, também tinha essa resistência também, bem forte, até as últimas, né, vamos dizer assim. Mas por quê? Se a gente for olhar isso também na história do Brasil mesmo, que como é que eram? Existia antes os manicômios. Quem tinha ligação com o psiquiatra era aquela visão que tinha. Os manicômios era lá, todo mundo, até uma criança que estava lá dando trabalho dentro de casa, eles mandavam para lá, chegava lá, era aquela coisa desumana, né?
Você chegava lá, você ia ver as pessoas largadas lá para morrer. Então, assim, não tinha tratamento nem nada. Então, essa primeira geração, vamos dizer assim, eu acho que eles associavam a parte da psicologia, psiquiatria com isso, né, os manicômios. Então, acho que eles se bloqueavam por essa questão. Já depois, quando o Brasil começou a quebrar, né, vamos dizer assim, quebrar os manicômios, né, acabar com eles e começar o hospital dia, né, as clínicas, essas coisas, então começaram-se a usar o quê? As medicações também em larga quantidade, para quê? Para eles poderem conviver mais no dia a dia, no ambiente, né? Então, assim, era mais fácil dar também um remedinho, deixar ali, fazer tratamento ali no dia a dia, voltar. Então, acho que já essa outra geração que já entrou mais nessa fase de tudo, remédio, de ficar tomando ali, e aí desenvolver até alguns hipocondríacos aí no nosso meio, que tudo acha que tem e já vai pro remédio também, acho que vem disso aí. E hoje em dia a gente já está tendo, vamos dizer assim, eu acho que o acesso, né, à informação está mais fácil também, né? A gente consegue ter ali ao alcance muitas pessoas falando, né, muitas pessoas que entendem com uma facilidade, né, de chegar às informações. Então, meio que está começando a desmistificar, né, para essa galera mais nova que está chegando agora, tendo esse primeiro contato e tudo mais. Já está meio que normal, vamos dizer assim, né, conviver com isso, né, falar de uma terapia, falar de alguma coisa, meio que aceita. Mas ainda tem uma resistência, sim, do pessoal mais antigo. Eu acredito que mais seja por esses momentos, né, as fases em que viveram, né, e aí se criam os preconceitos, né, da situação da área, né, vamos dizer assim. Fala que psiquiatra é só para louco, né, até hoje a gente ouve. Inclusive, Diego, quando meu tio foi fundar a Casa de Saúde Natal, né, o Hospital Severino Lopes, ele foi dado assim como doido, porque a proposta da Casa de Saúde Natal é justamente a humanização do tratamento psiquiátrico. E a gente tem ainda, né, o Hospital João Machado, que ele tem uma estrutura completamente diferente, gradeada, salas de penalidade, enfim. E ele tem essa construção de manicômio, e aí quando ele trouxe a proposta do hospital, a comunidade médica caiu em cima dele e falou assim, mas doutor, você está alucinando, você está igual a ele. E aí ele provou hoje, né, um dos maiores complexos do Nordeste, ele provou que a humanização ali, e ele, né, já morreu, né, já veio falecer. E isso o quê? 50 anos atrás. E trazendo essa proposta mais humanizada do tratamento psiquiátrico, a gente tem um resultado excelente, por sinal, na Casa de Saúde Natal. Grande parte de pessoas que são internadas ali saem com menos de... E no João Machado não tinha esse resultado. Ele ficava lá até a família achar por bem de tirar ou não. Jaline, contextualiza um pouco melhor. Me conta, foi o seu avô? Meu tio-avô, Dr. Severino Lopes, ele foi um pioneiro da psiquiatria no Rio Grande do Norte. E você é da capital? Eu sou da capital, de Natal. Que legal, a gente tem aqui um contexto Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Aqui tem uma pergunta no chat que eu gostaria de ler para vocês três, né? Já que eu tô como moderadora aqui. A resistência no Sul ainda é muito alta. Sempre que comento sobre essa área, o pessoal fala, vai trabalhar para tratar lúpus, mas acho que é sobre não ter esse conhecimento, o que é saúde mental, o que podemos cuidar da saúde mental na ausência ou na presença de transtornos. Você já deve, o Dr. Marconi deve ter escutado aqui no Paraguai, e acredito que a Janine também, que quando a gente fala de médico psiquiatra aqui, eles falam loqueiro. Ah, já te va loqueiro. Então acredito que esse preconceito ele vem da América Latina em geral, né? Não sei como é na Europa, não sei como é na América do Norte, ali falando de Estados Unidos e Canadá. Não sei como é na Ásia, não sei como é na África, mas a gente pode falar em nível de América Latina, né? Já que somos latinos. Evelyn, a questão assim também eu vejo
do Paraguai, né? 6 anos que eu morei, bem dizer, na divisa ali, frequentando, tendo curso mais, deu 7 anos, 8, quase 8. A cultura, ela influencia muito, e é muito distinta. A cultura aí que vocês estão vivenciando no Paraguai, ela é uma cultura muito mais machista que a nossa. Então, o Rio Grande do Sul ainda tem alguns problemas com isso. E isso leva à resistência, claro, as pessoas são mais resistentes a tudo. Eu me deparo aqui também com uma questão relacionada à prática clínica, assim, que eles têm uma resistência muito, e hoje, assim, ó, o Diego talvez vivencie isso, talvez vocês também, a pessoa chega muito idealizada com o que ela quer. Ela chega já com o formato pronto, muitas das vezes, no nosso caso da clínica. Eu quero uma ressonância, eu estou com tal problema, eu quero uma ressonância porque por exemplo, o meu vizinho fez uma ressonância e apareceu tal doença. Então, assim, daí tu já vê um quadro relacionado à ansiedade. Então assim, isso eu vivencio bastante. Pra gente dar uma... ir se encaminhando pro final da nossa charla, eu gostaria de ler algumas perguntas aqui do chat, que eu acredito que vai necessitar um pouco mais de tempo para os senhores explicarem. Dr. Diego falou sobre fazer uns exames para diagnosticar TDAH. Antes de encaminhar, quais são esses exames, realizando tudo no SUS? Uhum. A gente tem um esquema de escala, né, que se chama lá, é a SNAP-4 lá que a gente faz. A gente tira, né, a gente tem um formato, tem um modelinho, tem na internet você consegue, ou então vocês podem entrar ali no... Não sei se o Marconi vai lembrar, Regula SUS, não, é Telesaúde, alguma coisa assim. Tem onde você põe no Google lá, protocolos de saúde... Telesaúde, eu acho. Eu acho que é no Telesaúde. Lá vai ter os protocolos das áreas, aí você vai entrar lá em psiquiatria. Na parte de psiquiatria, você vai lá na parte infantil, TDAH, aí vai lá no tempo. Lá ele vai dar todo o protocolo para você seguir os passo a passo, o que é que você tem que pedir, solicitar de exame, essas coisas, para entrar dentro dos critérios, né? Aí lá ele vai dar a pontuação certinho. Dentro dela tem a escala do SNAP-4, onde você vai fazer o quê? Você imprime ela, essa folha, 2 vias dela, vai entregar para o responsável da criança ali, quem tiver para eles assinarem em casa, responderem em casa, e outra em um outro ambiente, que seja, pode ser na escola, na igreja, no clube de futebol, alguma coisa que ele faça parte de uma comunidade, que um responsável dele também responda. Depois eles vão trazer as 2 escalas, que nenhum cobre do outro, né? E ali vai ter a pontuação para você fazer. Com essa pontuação, né, você marcando lá, se ela bater, ela tem os critérios certinhos, você vai avaliando e conferindo junto, tá no protocolo. Bateu a pontuação, fechou o diagnóstico, TDAH, aí o que é que faz? Geralmente, por aqui, a gente poderia fazer um encaminhamento pelo GERCOM, que é o sistema que tem encaminhamentos para a área específica. Então, a gente botaria lá no GERCOM para reabilitação infantil. E lá no processo, eles vão ser chamados, né, para irem até o local, e aí lá vai ser atendido por um psiquiatra, ou psicólogo, ou um neuro, né, um neuro infantil, ou psicoadulto também é outra área que vai. E aí o que é que eles estão fazendo? Lá eles vão entrar talvez com a medicação, metilfenidato, né, que eles vão fazer, geralmente é o que eles fazem o uso, e eles só vão ter alguns critérios, saber se a criança não tem nenhum problema cardíaco, se ninguém teve uma morte súbita na família antes, né, há menos de 40 anos, né, essas coisas aí. Não tendo, aí já vai ter que entrar com essa medicação. O que é que a gente faz? Isso aí eles passam a recomendação que a gente pode fazer na UBS, mas já vem outra orientação que a gente encaminhe direto via GERCOM. Então a gente não está fazendo na UBS. Esse é o passo a passo, vamos dizer assim, para começar desde o começo, fazer o tratamentozinho e encaminhar para psicoterapia, tomar medicação e fazer psicoterapia também. Caso que eu estou vendo muito na questão do TDAH, em crianças principalmente, que chegam lá mandados com o encaminhamento da escola, pedindo um neuro para fazer acompanhamento, porque acha que a criança tem TDAH, a primeira coisa que pergunta aos pais, a criança está usando tela quantas horas por dia? Aí eles dão aquela risadinha amarela, aí eu digo, vamos fazer o seguinte, antes de fazer os resultados, né, fazer o exame, fazer tudo certinho, fazer as tabelas para ver, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um desmame de tela, vamos passar a semana sem utilizar, diminuir aí, tirar, para ver se tem um resultado. E muitos casos não estão sendo TDAH, é simplesmente tirar os eletrônicos, simplesmente você botando a criança para ser criança, vamos dizer assim, isso falando no contexto de criança, né?
Às vezes tem um TDAH que já é adulto, mas que já tinha e não descobriu e é outro tratamento. Mas falando que é onde a gente mais pega. Então a criança, em ser criança, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar em casa, mas eu dou a tela porque ele dá muito trabalho, ele quebra as coisas. É isso, é a criança, ele tem energia, ele precisa gastar, ele tem que estar pendurado no teto, de cabeça para baixo, subindo na parede, quebrando as coisas. É coisa de criança, entendeu? Vai se machucar mesmo. Mas o menino não para, machucou a cabeça. Faz parte. Entendeu? Então, assim, eu vejo que às vezes o problema do TDAH não está nas crianças, está mais nos pais. Porque os pais querem se livrar de um problema e termina criando um problema na criança para poder ficar em paz. Não quer ter aquela atenção, um momento com o filho de brincar, de interagir, de ensinar, de ficar ali. Prefere dar um tablet, uma televisão, um celular e ficar descansando no celular também, muitas vezes, ou fazendo outra coisa, seja lá o que for. E isso é o que está dando mais. Mas, voltando, para não fugir muito da pergunta, a gente faz assim, carinho pelos protocolos lá no Telesaúde, lá que a gente seguia. Perfeito, doutor Diego. Eu gostaria de perguntar para o doutor Marconi, por que os medicamentos para distúrbios do sono causam tanta dependência? Pergunta da Juliana. Então, eu só complementando o Diego aí, né, a questão da transferência de responsabilidade mesmo, né. Em relação à dependência, as medicações, tem medicações que causam dependência. Então, e o uso assim, quando é passado pelo profissional, pelo médico, é um uso de tomar, digamos, uma determinada dosagem. E quando o paciente não faz uso daquela dosagem, ou acha que não está fazendo efeito e passa a tomar uma dosagem maior, ele vai causar maior dependência. E assim eu vejo também um comprometimento no paciente em aderir ao tratamento. É adesão ao tratamento. Ele tem que tomar aquela medicação e ele não faz uso. E por si só ele já muda, e daí não toma um dia, vou tomar o outro. E também a orientação que a gente passa no início é dos colaterais das medicações. Isso é importante. Tu vai ter dor de cabeça, vai ter cefaleia, vai ter náusea, vômito, pode sentir isso, enfim, trazer tudo o que pode acontecer, né? Deixar o mais esclarecido possível. Mas acredito que ainda a questão maior da dependência está na medicação, às vezes. O clonazepam vai gerar dependência. E daí, para isso, tem medicações que tem que começar com uma dose menor e depois, quando tirar, também fazer um desmame. Então é nesse sentido, eu vejo. Vocês devem acreditar, devem pensar que os benzodiazepínicos são os mais complexos da gente introduzir e desintroduzir. Como é nessa questão da atenção primária, essa questão toda dos benzodiazepínicos, do clonazepam, do diazepam, do alprazolam? Não, pior que assim, eu falo isso da retirada, hoje é quase que impossível. Qualquer um psicotrópico, né? Assim, tem como? Tem, mas vai dar trabalho. Você tem que estar disposto como médico a receber o paciente toda semana lá, sabe, lhe perturbando, tem que ser bem progressivo. Primeiro passo, ele tem que estar já na fase de querer, né? Não adianta você também fazer o desmame e o paciente não querer, aí não vai adiantar, né? É igual para começar a fazer uma terapia, sei lá, o paciente quer deixar de fumar. Se você disser assim, vamos parar com o cigarro e ele não quiser, não adianta de nada, vai só perder tempo. A mesma coisa para fazer o desmame, né, das medicações. Todas essas medicações, principalmente os benzodiazepínicos ali, o clonazepam que a gente vê efetuado, o Rivotril jogadinho ali, as gotinhas mágicas, né, que os pacientes chegam pedindo, todos que mexem com o sistema nervoso central, todas essas medicações, ela vai causar essa dependência. E muitas vezes, pelo efeito que ela vai dar ali, depressor do sistema, o que é que vai acontecer? Muitas vezes o paciente vai ficar tão condicionado a isso, na dependência, que na cabeça deles, ele só vai dormir se tiver aquela medicação. Eles nem tentam, nem querem tentar tomar outra coisa. Às vezes eu tento associar o quê? Às vezes quando eu vou fazer um desmame, eu tento ir diminuindo a dose, depois eu diminuir, eu vou botando um dia sim, um dia não, depois eu já entro com uma melatonina no meio do caminho, eu digo, vamos entrar com essa melatonina que é mais de boa, depois eu jogo um passiflora, né, ali, o paciente já toma e tal, daqui a pouco. Mas tem uns que voltam tudo de novo. O clonazepam, ele tem sua relevância, né? Ele é muito bom você usar ali o diazepam, o clonazepam, né? O diazepam que tem aquele efeito mais rápido, né? Uma emergência, você está precisando ali, o paciente está ali, você entra, ele tem uma duração, ele é mais rápido o efeito e o paciente ali vai precisar tirar daquela crise aguda.
clonazepam também tem os seus efeitos para o paciente que está passando um momento de luto, né? Precisa fazer uso ali por uns 5 dias no máximo, né? Então, assim, eu não sou adepto de estar passando, né? Raramente eu passo, mas quando é necessário, por exemplo, uma vez passei, o paciente realmente estava com luta, a esposa tinha perdido, né, o marido, e eu disse, mas aqui, são 5 dias para fazer uso, não passa disso, depois volta aqui, retorna com a gente, para a gente verificar e ver alguma outra medicação, se for necessário e tudo mais. Então, assim, o que é que acontece? Eu vejo muito chegando pacientes lá que vêm, inclusive, do CAPS, que já vem há 30 anos tomando, que já tem há 15 anos tomando medicação. Eu vou tirar a medicação do paciente desse? Seria ideal, porque a gente sabe que futuramente, provavelmente vai ter um Alzheimer, chegam uns idosinhos lá para mim que dizem assim, doutor, eu tô ficando muito tonta, eu caio de vez em quando. Eu digo, você toma clonazepam? Toma. Eu disse, Aí eu digo, vai ficar mais lento, já começa a ver o idosinho já falando mais, sabe, com a fala identificada, esquecendo de tudo. Eu tô esquecendo de tudo, tô ficando muito tonta. Só que se a gente tira, aí a gente tem que ver o custo-benefício, né? Se a gente tira, o paciente não vai dormir, vai começar a desenvolver estresse, vai começar a fazer outra coisa. E aí a gente fica naquele impasse. A gente tem que ter muito cuidado também, até para fazer a retirada, né? A gente tem que ver outras alternativas. Tem pacientes que se adaptam, né? Vão ali fazendo o desmame. E aí o primeiro passo tem que ser eles quererem, né? Se você quer, quero. Doutor, não quero mais tomar isso, que eu sei que faz mal. Eu não quero, então vamos junto, pega aqui na tua mão aqui, vou passar para ti aqui, vai fazer esse desmame, reduzir pela metade a dose, uma semaninha tomando assim, vai introduzir aqui uma melatoninazinha que é mais naturalzinha e tal, pronto. E a gente vai tentando e vendo o que é que dá para fazer, às vezes entra até com um antihistamínico, sabe, se for necessário ali para dar aquela relaxada para dormir também. Então, tem umas estratégias, mas não é fácil, é bem complicado. Vale. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu quero agradecer, muito edificante a conversa, muito mesmo. E uma coisa que vocês comentaram, acho que foi o Dr. Marconi que falou sobre o crescente do abuso de medicamentos, em especial os benzodiazepínicos, e a gente sabe que tanto os fármacos neuroexcitantes quanto os neurodepressores causam riscos, né? Tem riscos implícitos ali no uso indiscriminado. Mas considerando que as barreiras financeiras que a gente encontra hoje em dia, e considerando que às vezes o paciente prioriza mais outras áreas da própria saúde do que a própria saúde mental, como vocês instruem o paciente sobre cuidados medicamentosos, de forma assim, a burlar essas barreiras financeiras, e como nós, como estudantes de medicina, podemos ter um pouquinho de autonomia sobre o uso responsável de medicamentos, desse tipo de medicamento, sabendo que hoje em dia é uma explosão de uso disso. E aí, já engajando nisso também, como a gente pode identificar os vícios em substâncias, né? Muito obrigado novamente pela palavra de vocês. O Ministério da Saúde, ele tem umas portarias lá de protocolos também, né? É muito importante isso, para vocês vão ver, né? Quando estiverem na prática mesmo, que para tudo existe protocolo, né? Para idosos, por exemplo, eles não recomendam iniciar com benzodiazepínicos, né? Eles pedem geralmente para a gente entrar com um triciclo, alguma coisa assim. E tem pelo SUS, por exemplo, sei lá, uma medicação que é ideal que a gente pode passar ali para um idoso, vamos dizer, uma mitriptilina no lugar de um clonazepam, entendeu? Vai dar um efeitozinho ali sono para ele, mas não vai ser tanto, apesar de dar sonolência também e tudo mais, vai deixar a boquinha mais seca e tudo mais, mas ainda é melhor do que o clonazepam, né? Ali o Rivotril de estar tomando, um diazepam, alprazolam, sei lá. E também tem a questão que tem pelo SUS, né, também. As medicações que tem, pelo menos aqui, né, do SUS, que saem mais, a fluoxetina, né, que o pessoal entra bastante, e a mitriptilina. Essas duas aí é o que o pessoal mais está passando ali no dia a dia. Quando a gente quer um efeitozinho melhor para paciente, depende, porque cada caso vai mudar um pouco, né? Tem que ver se o paciente é obesa, tem que saber se é jovem, se tem vida sexual ativa. Cada um tem um critériozinho que a gente tem que ficar olhando com cuidado também, né? Às vezes o paciente vai ter uma perda de libido com tal medicação, então você tem que olhar outra para ele. Então, aquele paciente, para ele, isso é extremamente importante. Então, você tem que ver o custo-benefício para o paciente também. Então,
por exemplo, uma sertralina da vida, ela é muito boa, mas ela não tem pelo SUS. E aí, caso seja extremamente necessária a medicação que não tenha pelo SUS, aí a gente entra com um laudo de medicações especiais, que aí eles vão entrar lá, eu acho que é pela Procuradoria ou Defensoria, não sei, essa parte aí. Eu sei que eles vêm com um laudozinho e a gente faz a orientação da medicação, faz a prescrição da medicação, bota lá o CID do que ele tem e justifica por que ele tem que usar só aquela medicação que não tem no SUS. Aí o governo vai e cobre os custos daquela medicação. Então, dá para usar também. Mas existem muitas medicações que dá para ser utilizada pelo SUS, tem uma variedade boa também. Tem um muito bacana. Pessoal, para dar uma finalizada, para dar uma direcionada para o fim, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para a gente finalizar aqui. Quando a gente fala de médico geral, o nosso trabalho é a contenção do paciente psiquiátrico, principalmente. No Brasil, vocês usam diretamente o clonazepam ou utilizam o alprazolam primeiro para essa contenção aguda, para essa contenção inicial, perdão? No hospital onde eu atuava, na UPA, é o diazepam, direto. A gente já vai. Direto com o diazepam, o efeito dele é mais rápido, né? Ele é mais curto, mas é mais rápido, né? Então a gente entra geralmente com ele, né? E entra com ele injetável, porque justamente pela questão do efeito que a gente precisa para aquele momento, né? E aí posteriormente não, aí a gente já usou. O clonazepam já tem um efeito mais demorado, então ele já é mais assim, para quem vai dormir, alguma coisa mais crônica, paciente que vai usar por mais tempo. Então, e o alprazolam, ele ainda é melhor do que os outros, vamos dizer assim, em relação. Só que aí a gente, eu não sei porquê, a gente não vê muito, né? No meu caso, porque eu não passo mesmo, mas dificilmente eu passo. Mas, assim, geralmente a gente vê mais o clonazepam no dia a dia e para a parte aguda de contenção, o diazepam. Pergunto porque a gente acabou de ter uma charla e a direção a orientação do Paraguai é diferente, é o alprazolam. E eu vejo muito na urgência, eu trabalho como voluntária aqui na urgência do hospital regional, e eu vejo muito esse uso do alprazolam indiscriminadamente, mas bem frequente. Por isso eu quis fazer a pergunta para vocês. Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida pra gente finalizar essa charla e liberar os doutores para eles descansarem, porque amanhã tem que trabalhar. Acredito que não. Acredito que a gente teve uma conversa bem produtiva, a gente teve um diálogo muito bom. Vocês são extremamente acessíveis, o Dr. Marconi, o Dr. Diego. Foi incrível, de fato, tê-los conosco esta noite. Gostaria de agradecer, em nome da Liga Acadêmica de Psiquiatria, em nome da presidência da Liga Acadêmica de Psiquiatria e da diretoria da Liga Acadêmica de Psiquiatria da Universidade Central do Paraguai, a participação de vocês nessa charla, nessa conversa. Agradecer também o enriquecer que vocês deram para o Explorando a Psiquiatria, porque o interesse de vocês na área faz com que a gente se interesse um pouco mais na psiquiatria, não só a gente que tem interesse em ser psiquiatras no futuro, mas a todos nós que almejamos a medicina como algo palpável, algo aí pra gente encontrar, e a gente sabe que vai ter essas urgências psiquiátricas, vai ter essa questão do manejo, então é extremamente importante ter pessoas que são acessíveis com a gente, que nos ensinam, que nos proporcionam um diálogo mais cercano da realidade. Eu quero aproveitar também para agradecer Diego Marconi, né, por atentamente nos atender. Lembrei dele de última hora ali. E muito obrigada, Diego, sempre solícito, né? E espero que a gente se encontre aí nos próximos anos. Espero encontrá-los aí no Rio Grande do Sul. Espero encontrá-los para uma próxima charla. Se os doutores estiverem disponíveis pra gente conversar, pra gente propor outros assuntos, talvez falar sobre a carreira, falar aí quando o Dr. Diego for residente, quando o Dr. Marconi já for pós-graduado. Claro, com certeza. Eu vou parar a gravação aqui pra gente ter 1 hora